Oi gente, por aqui mais uma vez, começando uma conversa com a Luciana Fracalossi, ela que já esteve com a gente em outras ocasiões, ela que é fonoaudióloga, é professora, é especialista em voz e tem pra gente uma conversa hoje muito agradável. Essa é a TV Platão, a cada semana uma conversa inteligente para você no Facebook do nosso colégio. Luciana, mais uma vez seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Luciana, hoje a gente vai falar sobre algo que é fundamental e que a gente está usando nesse momento, a nossa voz. A voz tem algum segredo, porque você estuda a voz, faz todo um preparo e treina pessoas para usar a voz, mas a voz não é só simplesmente a expressão das nossas vontades, nossos desejos de maneira verbal, é mais que isso. Pois é, a voz ela é muito mais que isso, né? O que nós imaginamos é tão automático, eu sempre falo isso quando eu comento sobre esse tema. É tão automático, eu abro a minha boca e já sai o som que eu quero, porque a gente tem a questão do falar de uma forma tão natural e é tão prático, desde o dia que eu amanhece, que é o meu bom dia, até o meu boa noite, eu falo o tempo todo. E para mim é tão normal que eu nunca paro para analisar como todo é esse processo, que não é um processo simplesmente de tem aqui uma produção aqui que são as cordas vocais e a minha voz ela tem esse efeito. Não, existe todo um porquê da minha voz ser dessa forma. Existe uma produção, uma fisiologia muito refinada para que essa voz tenha esse resultado. Então não é simplesmente o usar a voz, o abrir a boca e eu tenho essa produção, eu tenho esse resultado de uma forma tão simples. Então a voz ela tem uma carga, ela tem características minhas que são muito presentes naquela voz. Eu tenho a questão da minha anatomia, a minha altura, o meu peso, a minha personalidade, então tem uma bagagem muito grande que vem constituir a minha voz. Você citou a questão da personalidade e esse é um aspecto que me parece bastante relevante, porque algumas pessoas que são às vezes um pouco mais tímidas, curiosamente parece que também se encolhem do ponto de vista da voz, deixam de ter uma projeção um pouquinho maior, ou às vezes até tonalidades mais graves. Isso é fato, né? Isso é fato. A personalidade, ela está muito relacionada com a forma como eu me comunico, como é a minha voz. Então eu sempre dou um exemplo. Se você imagina uma pessoa extremamente tímida, automaticamente como é que é a voz que você imagina dela? Uma voz baixa, mais fraca, mais devagar, uma voz mais, às vezes até um pouco mais aguda, mas tudo muito sutil, porque ela é tímida, então ela é introvertida, ela é pra dentro. Então de alguma maneira ela se encolhe também do ponto de vista da fala. Da voz, exatamente. Ao contrário, nós temos uma pessoa extremamente comunicativa. Então você tem uma voz mais alta, uma voz mais modulada, uma voz mais aberta. Então você tem também isso de uma forma, a voz também aparece de uma forma mais aberta. E não só a personalidade, mas também até onde as pessoas vivem. Você pode ver, por exemplo, pessoas que são regiões mais frias, as pessoas são mais fechadas. Regiões mais quentes, as pessoas são mais abertas. Então tudo isso também influencia bastante. Então a personalidade, o que eu sou, a minha voz ela diz muito, se eu sou simpática, se eu estou mais fechada, se eu sou de repente mais nervosa, ou se eu sou mais preocupada, então eu tenho essa carga que vem junto. Então, até mesmo como uma estratégia de comunicação, pensando em determinados tipos de efeitos, a minha voz também vai atuar nesse sentido. Posso fazer isso intencionalmente, eu posso também deixar escapar sentimentos, preocupações, porque às vezes não tenho um pleno controle de como eu me expresso por meio da voz. Isso. As pessoas aqui no Instituto, nós trabalhamos muito com pessoas que têm que falar publicamente. Então, falar algo, apresentar um projeto, uma reunião, uma entrevista. E aí, as pessoas falam assim, mas Luciana, o que acontece com a minha voz que quando eu vou falar, ela fica trêmula? Por que eu perco esse controle? Porque a minha voz, ela transmite aquilo que eu estou sentindo. E às vezes, como você falou, inconscientemente, essa voz acaba ficando com características de nervosismo. Mas eu tenho também, não só o que eu tenho intencionalmente, o que eu quero fazer, eu também consigo mudar. Então, por exemplo, eu falo com
uma criança. Eu falo que a nossa voz muda muito quando nós vamos falar com um bebê. Sim. Não é? A gente modifica, deixa uma voz mais aguda, né? Mais aveludada. Quando eu quero falar com uma criança, quando eu quero falar com um adulto, quando eu quero falar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com o namorado. Então a minha voz, ela vem de acordo com o que eu quero. Então existe uma intenção realmente do modificar da voz e por outro lado, como o fato do nervosismo, eu não tenho esse controle. Então essa voz, ela é modificável. A gente fala que nós temos uma voz que nós chamamos de plasticidade vocal. Então eu posso modificar tanto porque eu quero quanto também porque eu não quero. E pessoas que têm uma voz extremamente aguda, eu consigo trazer para uma voz mais grave, eu consigo modificar porque isso influencia muito no ambiente de trabalho, onde eu vivo, com quem eu convivo. Então às vezes algumas pessoas falam que isso incomoda muito, uma voz que não traz segurança, uma voz que acaba dizendo que eu não quero que eu diga, né? Que eu não queira transmitir aquela característica. O que é uma voz que não traz segurança? Além dessa questão do tremor que evidentemente demonstra que a pessoa está tensa, está nervosa. Eu vejo isso muito em apresentações de TCC, né? Quando está lá, finalzinho de curso, né? Final do curso superior tem que apresentar o danado do TCC, o trabalho de conclusão de curso, e a pessoa vai ali na frente da banca, né? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, mas o que mais a gente pode estar pensando como uma voz que não transmite segurança? Uma voz que não transmite é uma voz fraca, uma voz sem projeção. Existe uma voz que tem uma articulação mais travada, porque se eu fico mais nervosa, automaticamente eu não abro tanto a boca para falar, porque eu tenho medo da informação que eu vou emitir. É uma voz que também tem a questão do tremor, como você disse, mas a comunicação, não pensando só na voz, eu tenho outros aspectos também que influenciam muito, como por exemplo, uma postura inadequada, onde eu vou fechar mais os meus ombros, eu vou olhar mais para baixo, um gesto que fica um pouco indefinido, eu tenho que ter gestos mais seguros, eu tenho que ter o contato visual. A pessoa que perde muito contato, olha para cima, olha para o chão, não olha para o meu interlocutor, né, para quem eu estou falando. Então tudo isso vai trazer insegurança. E não precisa a pessoa do outro lado ser uma expert em comunicação para perceber. Nós percebemos. Olha que uma pessoa está falando ali no caso do TCC, que até é um assunto bem interessante, que as pessoas ficam desesperadas no momento de apresentar o TCC. Então essas dicas, elas são super importantes, né? São fundamentais. Então a pessoa, ela quer transmitir segurança, mas ela não consegue. Porém, com treino e com uma boa orientação, a gente consegue fazer uma comunicação, trabalhar uma comunicação que dá um ótimo resultado. Então, é possível tratar para que a pessoa transmita aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja, com essa segurança, sem necessariamente ter que fazer terapia. Exato. É uma outra espécie de terapia. Nós podemos dizer que dentro da fonoaudiologia, a fonoaudiologia não trabalha só com sessão de terapia. Porque a impressão que dá é essa, fonoaudiólogo vai fazer uma sessão porque eu preciso de terapia. Eu posso trabalhar a comunicação na parte estética, né, que é a voz profissional falada. Então eu vou trabalhar esses aspectos como se fosse um treinamento, onde tem um acompanhamento, com um treino em casa, que é o que nós fazemos aqui no Instituto, para que a pessoa tenha essa segurança. E se eu tenho segurança na minha comunicação, automaticamente eu vou transmitir segurança para o outro. Então isso é fato. E lógico, se tem a oportunidade de falar em público, não fuja. A gente tem medo, eu preciso falar, não, eu não quero falar, deixa o outro falar. Não, tem que enfrentar, tem que tentar, porque é tentando, com essas oportunidades, com essas vivências, é que nós conseguimos desenvolver essa segurança e essa credibilidade na comunicação. Luciana, pensando especificamente na dinâmica do professor, né? A gente está numa escola, temos aí dezenas de professores, e a gente sabe que uma das dificuldades do professor é ter o que a gente chama de domínio de sala. Né? Eu noto que quando alguns professores entram, eles parecem que conseguem se impor, né, diante de uma sala, mesmo quando é uma sala um pouco mais, né, animada, e fazem isso sem necessariamente
gritarem, ameaçarem, pode ter a ver com a voz? Pode. A voz, ela acaba conseguindo transmitir muito e eu não preciso... Lógico que tem a questão da didática, que isso nós não vamos discutir, óbvio, mas a questão vocal, sim. Então, se eu tenho uma professora que tem uma voz extremamente frágil, o aluno, ele percebe na hora. Ele vai saber que se ele falar, ele vai vencer a professora naquele momento e aí a professora, como diz, não vai ter vez ali dentro daquela sala. Então, a voz, ela é fundamental, ela é muito importante e é um instrumento de trabalho do professor. Então, ele precisa ter, além do cuidado vocal, que é o não ficar rouco, não ter problema de voz, ele precisa também trabalhar essa voz com uma firmeza, com a segurança, não ter medo, né? E quando o professor percebe que essa voz é uma voz que não impõe esse respeito, que não consegue se colocar no espaço, tem que trabalhar da mesma forma como um outro profissional da voz falada. Então não é só aquele que trabalha com a parte de jornalismo, de forma alguma. Então o professor, ele tem que ter esse trabalho para que ele consiga desenvolver e colocar em prática na sala de aula, trazendo esse respeito e impondo o respeito e a segurança naquela sala. E realmente nós vemos essa diferença, né? Existem professores que chegam e falam, mas como que ele consegue com tanta facilidade? E sem nós percebermos, a voz com certeza influencia, sem dúvida nenhuma. De alguma forma, não só causa às vezes uma boa impressão em relação ao professor, mas também passa essa ideia de que o professor tem domínio daquele espaço. Exatamente, é bem isso mesmo. Então está totalmente relacionado com essa vivência e o professor, ele precisa ter essa consciência dessa importância do instrumento de trabalho que ele tem. Dentro desse universo que você trabalha, que a Isa trabalha, vocês lidam, claro, com professores, mas também com outros profissionais. Que outras áreas você sente que há, sim, né, essa demanda por um cuidado diferencial com a voz? Além dos professores, nós temos uma procura muito grande de cantores, né, os cantores da noite, principalmente pessoas, né, cantores que cantam em barzinho, ou até mesmo dupla sertaneja, que a gente tem bastante procura. Então, pessoas que a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande porque não conseguem manter uma qualidade vocal. O que eu falo é que o profissional da voz falada, cantada, tem que procurar um fonoaudiólogo antes, mas ele procura depois. Tem um problema, tá sem voz, aí procura o fonoaudiólogo. Então, nós temos os cantores, nós temos os religiosos, pastores, padres, que também precisam porque usam muito essa voz. Nós temos os jornalistas, TV, rádio, que também tem essa procura. Basicamente, os profissionais que mais nos procuram hoje aqui em Maringá seriam esses. Mas nós temos uma infinidade, né, de profissionais, como por exemplo, dubladores, leiloeiros. Então nós temos também, até mesmo aqui que aparece às vezes, né, telefonistas, a parte do pessoal que trabalha com telemarketing, também que trabalha bastante e que precisa desse trabalho de voz. Então é uma área muito, eu falo que fonoaudiologia, a área de voz, ela encanta, porque é um universo que nós não imaginamos o quanto que o fonoaudiólogo pode trabalhar. Você citou a questão do grave, né, na voz. Eu, felizmente, de alguma maneira, fui abençoado por já ter, né, tonalidade um pouco mais grave naturalmente. Mas vocês trabalham isso também para poder ter um ganho, às vezes, de voz, para que a pessoa possa, não necessariamente ter o meu grave, mas ter um pouco mais de grave, porque isso passa um pouco mais de segurança. O que tem a ver o agudo com o grave com segurança? Pois é. Esse padrão vocal que nós temos é um padrão vocal que foi trabalhado, isso nós falamos sempre aqui no Instituto, tudo que nós trabalhamos, nós colocamos uma pesquisa científica, não é porque a Luciana ou a Maria Luísa acha que a voz tem que ser assim, mas é porque os estudos dizem. Uma voz mais aguda, ela transmite mais fragilidade. Então eu falo que no ambiente de trabalho, o homem, ele acaba tendo as suas vantagens, porque a voz é mais grave do que a mulher. Mas lógico, a mulher não é que tem que ter aquela voz muito pesada, mas não pode ter aquela voz extremamente aguda, que aí vai transmitir fragilidade, infantilidade e que uma empresa não quer. Então fica um pouco mais estridente, né? Isso, exato. E incomoda, não é agradável de você ouvir.
Eu falo que dependendo do cargo, da função da pessoa, ela é eu sou o convite, eu sou o cartão de visita daquela empresa. Então eu preciso ter esse cuidado. Então há essa possibilidade de uma pessoa que tem essa voz mais aguda vir para uma voz mais grave. Óbvio que ninguém aqui vai mudar a voz totalmente, mas a diferença é uma voz que você percebe essa diferença desse agudo para o grave. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas que aparecem com essa queixa é muito grande. As mulheres vêm falando, olha, eu tenho uma voz muito fina, eu tenho uma voz que as pessoas não me levam a sério. Né? Não levam a sério. Às vezes eles falam assim, parece que eu não passo que segurança. Às vezes eu atendo o telefone e acham que eu não é, chama tua mãe para conversar comigo, porque acham que é uma criança. Então existem esses casos e que nós precisamos aí seguir um trabalho para trazer essa segurança. Né? Aí é um trabalho de treino mesmo, técnica. É técnica, são exercícios fonoaudiológicos, exercícios vocais, são exercícios que a gente fala para baixar mais a laringe, para a pessoa ter um padrão de voz diferente. Não é de uma semana para outra que acontece esse resultado, é um trabalho aí de um tempo. Quanto tempo? Depende muito de cada organismo, mas vamos colocar aí uns 3 meses para que você consiga se acostumar com esse padrão vocal, porque não adianta nada eu abaixar a laringe, que é a parte anatômica, mas você não ter o hábito de falar dessa forma. Porque muda também a forma como você se expressa, o jeito que a gente trabalha com voz, fala, né? O jeito que você coloca a voz. Né? Exatamente, muda muito. Então a pessoa tem que se acostumar. Né? Então eu preciso fazer esses exercícios e colocar em prática, que é o diferencial. Não adianta eu trabalhar algo que é específico e a prática ficar esquecida. Então eu preciso colocar em prática. E aí é treino mesmo? Treino, textos, são textos que nós trazemos, são atividades e vivências do dia a dia que ele tem na empresa para trazer, para que a gente coloque em prática aqui dentro da sala para treinar. Então esse eu falo que é o ponto que é o mais importante, porque eu falo que é a mesma coisa de você machucar a tua mão. Machucar a mão, colocar um remédio, se você corta é uma coisa, então você vai usar um remédio e vai melhorar. Agora se você torce, você tem que fazer exercício, né? Então é esse exercício que vai fazer com que você fique bem. E no caso da voz, no caso do grave, não é um remédio, mas também tem um exercício para treinar, para que você se acostume e você tenha essa segurança. Tá? Bom, da mesma forma que a gente pode ter, né, esse trabalho que passa segurança por meio do grave e tal, também existem outras técnicas, né? Pensando, por exemplo, em assegurar um aspecto mais motivacional, de alegria, de passar um pouco mais de calma. Essa alternância nos ritmos, isso é legal também, né? Isso nós chamamos na fonoaudiologia de dinâmica vocal. Dinâmica vocal, aprendi mais um. Então essa dinâmica, ela tem que acontecer. Se eu tenho uma voz extremamente que fica na mesma altura, na mesma dinâmica, ela é chata, ela vai te dar sono e você não vai prender o seu ouvinte. O seu ouvinte vai se desligar com uma facilidade muito grande. Então, você precisa modificar essa voz, você não deve ter a mesma voz o tempo todo. Então, da mesma forma que vai para um grave, mas se eu quero, por exemplo, trazer uma impressão de extrema alegria, automaticamente a tua voz vai mais para o agudo. Eu preciso trazer isso. Então, se eu pego e falo mais grave, eu falo mais baixo e mais devagar, eu trago uma voz um pouco mais séria. Se eu pego e começo a falar um pouco mais agudo, um pouco mais rápido e um pouco mais forte, automaticamente a impressão muda. Então, é muito fácil, porém, ele é difícil de colocar em prática, né, para que isso fique natural, porque ninguém aqui quer uma comunicação caricata, né, fica estranho. Mas eu tenho que fazer essa modificação para que, por exemplo, numa palestra motivacional, que eu traga isso presente, para que as pessoas percebam e que eu consiga alcançar esse ouvinte de uma forma adequada e positiva. Então, essa dinâmica vocal implica numa espécie também de consciência vocal. Exato. Eu preciso ter essa consciência para mudar qualquer tipo, né, qualquer fator da minha voz. Eu preciso ter essa consciência do que eu tenho, porque na maioria nós não temos essa consciência de como é esse aparelho, de como que funciona, o que são as coisas. Se gravar, se ouvir, é uma boa dica. Exatamente. Essa consciência de como eu falo,
ouvir no WhatsApp, eu acho horrível, eu não gosto, ouça. Tem que ouvir, perceber o que não me agrada, para daí eu pensar o que eu quero trocar, o que eu quero mudar, o que eu quero fazer de diferente na minha voz. Então eu preciso ter essa consciência para daí eu conseguir fazer a mudança que eu desejo. E lógico, procurar um profissional, um fonoaudiólogo que possa te orientar, mostrar exatamente como fazer essa mudança para que você tenha essa voz com qualidade e alcançar o meu objetivo. Legal. Luciana, eu quero te agradecer mais uma vez pela disposição de falar com a gente. E você está sempre à disposição também no Instituto da Voz para quem deseja conhecer mais do seu trabalho, não é isso? Isso, exatamente. Eu que agradeço novamente. É muito bom a gente poder falar um pouco da nossa profissão e do nosso trabalho aqui no Instituto. E se alguém tiver a curiosidade ou queira conhecer um pouquinho mais, procure nós aqui no Instituto Voz. Nós temos a nossa página no Facebook. Procure, entre em contato e venha conhecer aqui o nosso trabalho. Vai ser um prazer receber todos vocês. Tudo bem, é você que esteve com a gente, que acompanhou mais esse papo na TV Platão. A gente quer agradecer o seu carinho, a sua disposição de dedicar um tempinho para nós e principalmente te convidar a passar adiante esse recado. Sem dúvida alguma, ele não é importante apenas para quem é profissional da voz, como disse a Luciana, a gente trabalha com a voz o tempo todo, não apenas uma apresentação, mas às vezes no atendimento de um cliente, tudo isso pode fazer a diferença para passar segurança, para passar credibilidade, enfim, uma série de aspectos. A você, mais uma vez, nosso muito obrigado.